Muito bem. Boa noite a todos de novo. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai dar sequência ao estudo dos comentários singelos do Evangelho por Emmanuel. Estamos chegando aqui no meio da obra já. Está dando liga, né? Hoje a gente vai começar na mensagem ante o Divino Médico, que está nessa edição na página 319. Então, Jesus é o Divino Médico. Esqueci de dar uma olhadinha no chat. Hoje o pessoal chegou cheio de boa noite. É uma alegria, Cláudia, também tê-la aqui. Boa noite a todos, bem-vindos. Então, o versículo Mateus 9:12 diz assim, é o chamado de Mateus, o coletor, o publicano. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. É o tema dessa noite esse. Para começar, eu gosto das siglas, né? Tem uma sigla no mundo do comércio do automóvel que é a FIP, tabela FIP. Então, a FIP com 2 S no fim. O que nós somos? Ele começa nos colocando no lugar nosso. O que nós somos, Charles? FIP, frágeis, imperfeitos, pequenos, enfermos e endividados. É pouco? Nossa, quanta coisa a gente é, viu, Alberto? Então, nós somos, nossa tabela, qual o valor nosso da tabela FIP, né? Quanto mais a gente aceita isso e lida melhor com isso, mais fácil a vida fica. Quanto mais a gente tenta brigar contra essa realidade, a gente se ilude e a queda virá para nos colocar no chão da realidade. E o chão é o humus, né? O humus é a camada de terra, é a humildade, né? Que coloca a gente no chão. Então, Emmanuel começa a dizer o que é que nós somos mesmo, espíritos, e ainda ele coloca assim, os espíritos em serviço na Terra, não é a gente comum, é aqueles que estão em serviço na igreja evangélica, na igreja católica, não é qualquer, ou fora de igreja, né, na educação, na política, na saúde. São missionários do bem, do progresso. O que é que nós somos, esses que estamos em tarefa? Somos isso. Somos FIP, né? Já resumi. Carregamos débitos de vidas passadas e até já dessa vida atual também já deu tempo a gente errar um bocadinho. E carregamos inibições, né? Conflitos, carregamos dúvidas, medos, travamentos, inibições. E diante de Jesus para nós, ante esse divino médico e o divino terapeuta da alma, né, nós vemos a sua receita, o seu receituário, a prescrição. Então, Emmanuel vai lidando aqui, ele diz assim, ó, para o egoísmo, a receita de Jesus é fazer ao outro o que desejamos que os outros nos façam. Para a doença da cólera, do temperamento explosivo, na paciência possuirás a ti mesmo. Para os problemas da vaidade, não entrará no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança.
E aí vai. Para a preguiça, desativar o som de todos. Para a preguiça, mudar a configuração. O que é que ele diz para a preguiça? Se aspiras a ser maior, ser no mundo o servo de todos. Para o ódio, ama os teus inimigos. Para a ignorância, aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Né? E para a ignorância, não, a ignorância é essa. Aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Para a mágoa, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Para o desespero perante os ataques de fora, ora pelos que perseguem e caluniam. Para a falta de sentido na vida, se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue. E diante de nosso endividamento com a lei, ele conclui: não são os sãos que gozam, não são os que gozam de saúde os que precisam de médico, que é o tema de hoje. Interessante que nessa mensagem consta uma informação que nós temos sim o nosso nome escrito nos arquivos dos céus, né? Das esferas espirituais. Já pensou um dia a gente abrir nossa gavetinha lá no arquivo, lá na biblioteca, para ler nosso histórico, né? Então aqui está, Riva, a confirmação. Sim, nós somos enfermos com a ficha especificada, seja nosso nome, tudo lá, ó. As encarnações, tudo tal. Nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais esses gabinetes, os instrutores e os benfeitores nos acompanham e analisam nossas ações e reações. Vixe, né? Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo Jesus Cristo, o divino médico, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo se o doente persiste em fugir do remédio. Então é preciso seguir o tratamento, é preciso tomar o remédio. Conclui a mensagem. Então, nós temos nossa fichinha lá, viu? Registrada. E nossa vida pode ser avaliada. Como é que está o andamento assim? Esse livro da Esperança está me surpreendendo com mensagens bastante interessantes, mais profundas. O livro da Esperança, de Emmanuel. Então, continuando esse comentário, o mesmo versículo, a mensagem enfermos da alma. Tá? Nós todos somos, sim, enfermos da alma, internados aqui na escola do planeta. Jesus é o divino médico, tá? As igrejas, os templos são os hospitais. E as pessoas que estão lá dentro estão em tratamento. Não tem nada de anjo especial, é tudo tratamento, viu? Enfermos da alma. E essa mensagem fala de 3 tipos de doentes. Os enfermos do corpo, primeiro. O segundo, os enfermos da alma, Luziene, enfermos da alma, que são enfermos de ordem moral. E o terceiro, ele chama assim, aqueles que têm excesso de atitudes respeitáveis. Coisa estranha, né? Excesso de atitudes respeitáveis. São os perfeccionistas rígidos. Então, Emmanuel vai explicar
São os extremistas da corrigenda, o indivíduo que é palmatória, quer corrigir os outros. Apaixonado pela punição e ausência de misericórdia. Ele classifica como enfermos também, Alberto. O livro da esperança, é Alberto colocando aí os extremistas da gentileza, que na combinância de agradar a todos, chegam à invigilância. Os extremistas da superioridade, que caem na miragem da altura pessoal, escorregando no orgulho. Os extremistas da independência e da emancipação, fugindo ao dever, no desequilíbrio da licenciosidade. Os extremistas da poupança, escorregando na avareza e na perda da alegria de viver. Então, conclui que há doentes do corpo e doentes da alma, todos eles credores do entendimento e da bondade. Vamos ver, né, nas mensagens que seguem como lidar com eles, né? Ou com nós mesmos também. Diante de quem quer que seja, vamos recordar a mensagem do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Alguém perguntou sobre o capítulo do livro da Esperança, é o 78, né? Capítulo 78, ante o divino médico. Mas nós estamos fazendo o estudo do Evangelho por Emmanuel, né? Aqui. O Evangelho por Emmanuel, que tem a mensagem específica, todo dia uma, e a gente vai seguindo, e aqui a gente só faz comentar. Bom, a próxima mensagem, nossos evangelhos têm sido mais curtos, né? Meia hora em torno disso, fala sobre os quadros da luta. Tá? Às vezes eu pego o tema e amplio um pouco. Coloquei assim: nós, os endividados com o passado, nos quadros da nossa luta. Tá? Ele fala que nós devemos ver em nós mesmos as áreas reféns da antiga dominação da sombra. Tá? Então, nós somos seres mistos, assim, a gente tem luz e sombras, todos nós. É aquela condição que a gente começou falando de imperfeição, é um pouco de sombra. Então, tem áreas que ainda tem áreas de fragilidades, áreas de dificuldades. E nós estamos na escola da vida, aprendendo a ir curando isso aí. Então, nos quadros da luta, nós lidamos com os perseguidores internos, Riva, internos, e também os perseguidores de fora, né? Interessante que ele fala que nós vamos encontrar os desafetos do passado. Ou a gente se encontra com eles, ou eles vêm e nos encontram. Emmanuel diz assim: ou a gente nasce na família e eles já estão, ou a gente está na família e eles chegam, né? E nos encontram assim. São antigos, né? Perseguidores da marcha, que nos vão testar a resistência com a hostilidade. Tá? São os enfermos da alma, com as incompreensões, muitas vezes dentro da própria família, do próprio grupo de, de oração, grupo de espiritual. E a nossa receita do Divino Médico é servir, ter paciência e usar do carinho
e do devotamento, amparando-os, porque eles representam a nossa colheita, tá? O que que a gente colhe, o que a gente plantou, né? É a nossa colheita. Deus não está errado, Deus não está castigando nada, é resultado da, né? É uma compensação assim da lei divina. Eles não são perversos ou culpados, mas são ignorantes, tá? São instrumentos de nossa libertação. Olha que coisa. É assim que nós vamos nos libertar. Não é, Iva? Paciência, devotamento, carinho, e aí vai, por aí. A mensagem seguinte diz assim: perante os caídos, né? Os caídos no erro. Normalmente, eles sofrem a exclusão. Os caídos sofrem a maledicência, são, né, são alvos do paredão assim da crítica, né? Como é que a gente deve agir com os caídos? Aqui está o convite de Emmanuel. Devemos relegá-los ao infortúnio, né? Deixa se acabar? Não, porque isso é fácil, né? E aí vem a defesa, né? Lutou muito para resistir antes de cair. Suportou a obsessão, suportou problemas, resistiu por anos a fio até cair. E quem somos nós para julgar, hein? Os enganos. Quais são os enganos? O que caiu na delinquência, o indivíduo que caiu na revolta com a vida, ou que é amargurado, pessimista, se queixa. A queixa sempre complica, né? A vida, assim, não resolve. Então, não podemos avaliar o tamanho da sua angústia para chegar a esse estado. Aquele que desertou a tarefa do bem, né? Se comprometeu e depois afastou. Do nossa parte, nunca podemos e devemos condenar, certo? Qual o nosso foco, então? Conclui Emmanuel. Então, só então, sentiremos a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. Esses caídos também são chamados por ele numa próxima mensagem os acidentados da alma. Mas antes eu vou dar uma espiadinha aqui no chat. Pronto, Alberto compartilhou aí o PDF do Livro da Esperança. A obra de Chico Xavier está toda gratuita, né? Até nisso ele deixou, viu, uma dádiva assim, deixou tudo de graça, assim. Maravilhosa mediunidade, né, o Chico Xavier. Capítulo 78. Foi o que a gente viu. Ante o divino médium. Então, perante os acidentados da alma, nós devemos ter compaixão. Compadece-te dos caídos na doença, no desastre.
nas mutilações, mas também por aqueles que são os acidentados da alma, que são os doentes da alma. Quem são os doentes da alma? Uns a gente diz que são borderline, outros a gente fala que são perturbados, né? São obsidiados. São pessoas menos atrativas, para não dizer desagradáveis, né? Então, menos atrativas. Pessoas muito exigentes, que complicam tudo. Muitas vezes elas estão sob provas difíceis, provas emocionais, feridas emocionais. Por isso apresenta essa fala agressiva, né? São os doentes do verbo e doentes dos nervos também. A pessoa nervosa, né? Agressiva, que lança espinhos magnéticos que ferem, que desequilibram, testam a paciência. Outras vezes, nos faz experimentar a ingratidão também. São pessoas que estão obsidiadas por influências malignas, negativas. São pessoas desesperadas, angustiadas. E, em qualquer desses quadros, vamos recordar Jesus, que disse não ter vindo à Terra para curar os sãos. Ildete. No livro Nascer e Renascer, existe um texto que está ausente aqui, mas está na internet. A mensagem em plena marcha. Perante os caídos, ele continua. São pessoas que foram marginalizadas, né, porque condenaram os outros e caíram em erros iguais ou até piores. Como agir com eles? Diante deles, vamos entender suas dificuldades, examinar suas provas e endereçar a eles os nossos melhores pensamentos de paz, de bom ânimo, a fim de que se restaurem. Né? Relembrando de quem somos, a grande tabela FIP, né? Frágeis, imperfeitos, pequenos, enfermos e endividados. Tá bom pro evangelho, né, Iva? Guarda aí lá, leva pro Paulo Estevão lá, pro seu evangelho lá, que você coordena. E o que fazer? Ao invés de agravar o problema do irmão, que amanhã talvez será o nosso problema, vamos estender os braços, lembrando o divino amigo quando asseverou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Chegamos à nossa última mensagem, intitulada Estudo Íntimo. Interessante que essa é mais psicológica também. Já teve um atrás hoje, que falou que a gente precisamos examinar nossas áreas da antiga dominação da sombra. Né? O estudo íntimo comenta o chamado de Mateus, quando diz, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Tem uma doença do perfeccionismo, quando a pessoa se cobra, ela se condena, é uma auto-severidade, se culpa, se castiga mesmo com o chicote da autocrítica. Uma espécie de uma neurose que abre um campo para o transtorno da ansiedade. Né? A rigidez.
E essa fala aí de Jesus é bem terapêutica, assim. Ele diz que quer misericórdia e não sacrifício. Porque o perfeccionista, ele se sacrifica, né? Assim, nunca deixa para depois o que pode fazer hoje, né? É aquele rigor, assim, se tratando de uma forma muito dura. E Jesus fala, olha, misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Não é, Charles? Conhecedor do evangelho aí, estudioso. Então, o estudo íntimo. Todos nós passamos por momentos ásperos na encarnação. Não é, Ildete? Momentos bem ásperos, assim, de tribulações e, naturalmente, a gente não são dias de sol brilhando, nem de muito sorriso, né? Até desanima um pouquinho assim. Não derruba, né? Se derrubar, a gente levanta de novo. Mas gera certa insatisfação e preocupações. Emmanuel diz assim: não vale perder tempo com lamentações que não vão resolver, né? O que fazer então? É um parágrafo que diz aqui: não nos compete descambar na irresponsabilidade. É uma mera obrigação analisar os nossos atos, examinar nossa consciência, meditar. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar sempre, adestrando infatigável paciência, até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou nos humilhem, agradecendo-as por lições. Que lição é que está por trás de tudo isso, né? O que é que eu preciso aprender assim? Muitas vezes perguntamos por que teremos sido chamados, né, para uma tarefa do bem se somos portadores de fraquezas, moléstias, imperfeições, fragilidades. E os críticos falarão assim: que diferença faz para nós as teorias da cura espiritual ou a preocupação com a reforma íntima se estamos estropiados da alma? A resposta conclusiva de Emmanuel Consul. Podemos responder esperançosos e otimistas que há muita diferença, de vez que no passado éramos doentes insensatos, agravando os nossos males. E hoje nós conhecemos nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos em fugir delas, né? Então, reconhecer-se como doentes frágeis e se submeter ao tratamento do divino médico é o caminho da cura, tá? Isso já nos põe em boas vantagens. Então, Jesus realmente desceu e veio diretamente preocupado em trazer a cura, o remédio para as nossas doenças do corpo, da alma e aquelas que a gente próprio cria. Gente, nossa gratidão, muita luz. Vamos encerrar a gravação e até a próxima vez. Muito obrigado.